Eu queria ter certeza, por isso eu quero enfatizar uma coisa que eu falei, e eu quero ser mais claro com vocês, que vocês estão entendendo como se encaixa cada um desses sermões deste ano, naquilo que Deus tem falado a mim e eu devo falar a vocês. E eu estou sempre tentando passar para vocês da maneira mais simples, o que eu quero dizer, assim, menos complicado possível, para a gente entender o que é que Deus espera de nós, como é que nós devemos nos comportar, como deve ser a nossa vida cristã. E eu resumo a 3 coisas que eu quero que você pense rapidamente como introdução, como parte para a gente entender o todo. Que há 3 relacionamentos que são vitais, eu quero repetir isso com você. 3 relacionamentos vitais. E nesses 3 está falando, você pode ver que há direções aí. Uma direção para o alto, o triângulo representa a igreja, o triângulo representa a trindade, por isso é uma coisa forte para nós. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, nós usamos então, o vermelho está apontando para o alto, o azul mais escuro está apontando para dentro, e o outro está apontando para fora. São 3 relacionamentos vitais. Vitais porque nós não podemos viver sem ele, assim como você e eu não podemos viver sem respirar, sem comer, sem beber, sem dormir. Tá bem? Por isso eles são vitais para a sua vida cristã. Se nós não praticarmos e não entendermos esses relacionamentos, a nossa vida cristã se definha, nós nos tornamos fracos e nós vamos morrer espiritualmente. Então você precisa prestar atenção nisso e falar assim, minha vida se resume a esses 3 relacionamentos e você vai entender. Por que muitas pessoas caíram na fé? Porque muitas pessoas se enfraqueceram, foram pouco a pouco enfraquecendo, foi exatamente porque elas não entenderam que a vida cristã, muita gente pensa que a vida cristã é um conjunto de coisas que eu tenho que fazer na igreja. Então ele vai se envolver no máximo de ministério. Fala, então eu vou descobrir meu dom. E nós precisamos mesmo. Uma vida precisa disto, mas não é isto. Então eu me batizei, também é isso, mas não é só isto. Então o que é que Deus espera? Como simplificar a nossa vida cristã para a gente vivê-la e plena e experimentando um melhor de Deus? Então o primeiro desses 3 relacionamentos é relacionamento com Deus. Jesus diz assim, sem mim vocês não podem fazer nada. E ele usou a figura da figueira, é uma metáfora, da videira. É a metáfora da videira. Ele diz assim, um pé de uva. Diz, se os galhos, os ramos estiverem desligados do tronco da videira, ele diz assim, ele morre. E ele diz que a videira é o único, que o galho, se ele secar, não serve para mais nada. Nós temos bancos que foram feitos de madeira, mas são madeiras que morreram, que foram derrubadas e serviram para alguma coisa. Mas ele diz que a videira é o único que é um bagaço, parece um cipó. Ele seca, não serve para fazer nada. É isso que ele está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, um relacionamento vital é seu relacionamento com Deus. Por isso, quando nós falamos de ler a palavra, de meditar na palavra, de viver uma vida de obediência à palavra, tem muitos pessoal, o pastor fica pegando no pé para a gente ler. Não, eu estou pegando no pé para você viver. Se eu e você não tivermos um relacionamento com Deus, e ele não for íntimo com Deus, então nós não vamos viver, não há vida desligada dele. Entende? O segundo relacionamento que nós precisamos para viver e para ter uma vida abundante, a vida de vitória, é o relacionamento com os de dentro. E esse relacionamento é o relacionamento com os irmãos. Jesus disse em João 15:12, lá mesmo ele disse, meu mandamento é este, amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é um mandamento que eu dou a vocês. E ele diz depois mais à frente, ou um pouquinho antes, na verdade, no 13:35, que o amor era a maneira das pessoas perceberem que nós seguimos a Jesus. Irmãos, como é que o mundo vai conhecer que você e eu somos discípulos de Jesus? Porque nós amamos uns aos outros. Não é a placa da igreja, não é o tempo de igreja que nós temos, não é o programa da igreja, não são os milagres da igreja, não é a riqueza da igreja, mas a maneira como nós nos amamos. As pessoas querem ver isto. Quando as pessoas estão procurando mudança na sua vida, eles não estão procurando uma organização. Eles estão procurando um organismo vivo, onde eles são amados, são aceitos. E é isso, por isso, amar uns aos outros. Amar a Deus, ele diz que todo mandamento se resume a isso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E disso depende toda a lei. E ele está dizendo, quem quiser herdar a vida eterna, precisa entender isto. Amar a Deus e amar uns aos outros. E por último, assim ainda, dentro desse segundo, tem a questão de Hebreus 10:25, que diz que quanto mais a gente vê que o fim está aproximando, nós temos que nos reunir.
Interessante isto. Porque ele diz, os dias são maus. Ele diz, é costume de algumas pessoas, e isso vai acontecer. O amor de quase todos vai se esfriar. Ele diz assim, a igreja de Jesus vai ser a única que vai proteger as pessoas para poder viver e enfrentar esse mundo. Não há outro jeito. Por isso nós precisamos nos relacionar com Deus e criar um ambiente onde a nossa família está inserida e onde nós cuidamos e somos cuidados uns dos outros. Então, por último, o terceiro relacionamento é com os de fora. Por isso está mostrando. É com as pessoas sem Jesus, com as pessoas sem igreja. Ele diz assim, vocês são o sal. Você já ouviu a pregação minha há poucos dias. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então o mundo está em trevas, o mundo está perdido, ele precisa de direção. E ele precisa ser curado do sabor do sal, pelo sal, para que ele se torne um mundo diferente, transformado, que é o que o sal faz. E ele diz, também um outro texto, ele diz assim, como o Pai me enviou, ele diz, eu envio vocês para o mundo. E ele diz, façam discípulos de todas as nações. É a ordem, é a última ordem de Jesus. Ele espera que você tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento com os de dentro, que são os irmãos, e um relacionamento com os de fora. E quando ele diz que vocês receberão o Espírito Santo para serem o que? Minhas testemunhas. Receber o Espírito Santo para sermos testemunhas, não é para dar testemunho, mas para ser testemunha. Como testemunha vamos dar, mas para ser testemunhas, para viver a nossa vida de tal forma que o mundo possa conhecer o amor de Deus, conhecer a Jesus. Então, é isso que ele espera de mim e de você. Então, a ênfase e o desafio das nossas vidas aqui, e do qual depende a minha vida e a sua, são essas três coisas. No relacionamento com Deus, está falando de intimidade com Ele. No relacionamento com os irmãos, está falando da comunhão com os irmãos. E com os de fora, nós precisamos ter uma vida de influência. Uma vida que marca essas pessoas, em que eles possam perceber que nós somos de Jesus. E a influência no sentido, não é porque nós temos uma igreja. A influência é para que eles possam ver esperança para as suas vidas. Do mesmo jeito que você foi alcançado, do mesmo jeito que você foi comprado por Jesus, Ele mudou a sua história espiritual, Ele nos curou, nos libertou, nos deu certeza de vida eterna, mudou o nosso lar, mudou a nossa família, mudou tudo na nossa vida. Para as pessoas, você e eu precisamos ser essa influência, de tal forma que eles possam encontrar também o mesmo Jesus. Nenhum desses pode faltar na sua vida e na minha vida, irmão. Você está entendendo isso? Esses três relacionamentos, eles precisam viver em equilíbrio na sua vida. Se nós faltarmos com qualquer um desses, nós vamos ter a nossa vida espiritual vai ser fraca, nós vamos ter baixa imunidade espiritual, e aí nós estamos propensos ao perigo, a esfriar e cair da fé.